Dando continuidade ao vídeo de segunda-feira, hoje nós vamos entender como acontece essa correlação entre pensamento e reação corporal e o físico, né? Então, existe essa interação entre aquilo que a gente pensa com as reações que nós temos no nosso corpo. E aqui nós vamos entender melhor como essa ansiedade ela acontece no nosso cérebro. Então, se a gente entende o mecanismo, fica muito mais fácil mudar, porque a gente consegue fazer uma engenharia reversa, tirar algumas peças, tirar aquilo que a gente está fazendo que está levando a esse hábito nocivo e acabar com isso de uma vez por todas. Então, vamos dar início aqui a esse vídeo. Primeiro eu vou me apresentar, se você está chegando no canal agora. Meu nome é Brendon Augusto, eu sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnoterapia já fazem alguns anos e nesse canal eu falo bastante de hipnose, PNL, programação neurolinguística, auto-hipnose, todas essas ferramentas que auxiliam o nosso processo de desenvolvimento pessoal. Então, se você gosta desses temas, se inscreve no canal. E essa semana eu estou falando sobre ansiedade, porque é um problema, um transtorno que muitos brasileiros passam por isso e a cada ano, segundo a OMS, esse número de brasileiros com ansiedade cresce em 18%. E eu vejo que falta a psicoeducação, o processo educacional de como esse transtorno ele acontece. Então eu estou aqui nesse momento servindo como um meio, uma forma de você entender melhor essa ansiedade e entender que sim, existe solução. Você primeiro precisa entender os seus pensamentos para que você controle toda a sua percepção e consiga mudar, né, essa maneira de interagir com essa ansiedade, tendo uma maior qualidade de vida. Então meu trabalho ele se baseia nisso, auxiliar pessoas no processo de hipnoterapia, dentro do consultório. A ansiedade é um sintoma muito comum, é uma demanda muito recorrente que a gente tem, e também ensino as pessoas a serem o próprio terapeutas, né, através do processo de auto-hipnose. E existe um modelo dentro da hipnose que explica muito bem o funcionamento da ansiedade. Porque como eu falei no último vídeo, se você não assistiu, entra lá, clica aqui e você vai ser redirecionado direto para esse vídeo. Eu falei sobre mais ou menos, né, como esses pensamentos eles influenciam no nosso comportamento, na nossa reação corporal. E aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Porque tudo aquilo que a gente pensa altera o nosso corpo. E o nosso corpo também altera os nossos pensamentos. E quando a gente está falando disso, não é papo de lei da atração, nada disso, tá? É que existe realmente uma interação entre corpo e mente. Se você imagina determinadas situações, isso altera o funcionamento do seu corpo, né? Isso é algo muito comum e a gente tem que ter esse entendimento. Então, por exemplo, se você começa a imaginar uma situação na qual você possa ficar com raiva, você vai acabar trazendo essa raiva à tona. Se você ficar pensando demais em alguma pessoa que te deixa com raiva, o seu corpo vai reagir com essa raiva. Então isso acontece porque existe essa interação entre corpo e mente. Então nós temos que entender que tudo aquilo que a gente pensa traz reações corporais. E até mesmo as reações corporais que nós temos influenciam o nosso pensamento. Então uma pessoa, por exemplo, que tem uma boa alimentação ou pratica uma atividade física, ela gera uma química neural no cérebro que faz com que ela tenha uma qualidade de vida, pensamentos melhores e talvez até mesmo mais força de vontade para efetuar mudanças. Porque ela está trabalhando no físico para influenciar a mente. Então a gente tem esse caminho de via dupla. Nós podemos tanto trabalhar o corpo para influenciar a mente, como práticas como a yoga, né? Fazer uma academia, uma corrida, que trabalha o corpo diretamente para influenciar o mental, ou uma prática mental para influenciar no corpo. Como, por exemplo, a auto-hipnose, a PNL, meditação, dentre várias outras práticas mentais que podem influenciar também no nosso corpo e na maneira que a gente percebe o mundo e como a gente gerencia as nossas emoções. E existe uma metáfora que eu gosto muito de usar para exemplificar essa interação entre pensamento e o corpo, que é o seguinte: imagina que as emoções, os sentimentos, eles é como se fossem a plateia reagindo a um filme interno. Então imagina que tem um cinema. E lá nesse cinema
tem aquele telão lá na frente e sentado nas cadeiras dos espectadores estão as emoções e os sentimentos. E dependendo daquele filme que você toca ali na frente, você traz a reação da plateia, você traz a reação desses sentimentos. Então imagina que existe ali aquela tela mental. E aí você pensa, né? E você está gerando aquele filme. E as emoções, as suas emoções estão ali reagindo. Quem já assistiu aquele filme divertidamente vai entender essa metáfora muito bem, né? Que no filme, as emoções elas estão ali na cabeça da criança, né? E dependendo daquilo que ela está vendo, que ela está visualizando, as emoções estão ali reagindo. Então se você toca um filme de terror, você vai reagir com medo. Se você toca um filme da raiva, você vai reagir com a raiva. Então, tudo aquilo que a gente toca na nossa mente, esse filme sendo um pensamento ou algo que a gente vai viver, não importa, vai trazer um resultado emocional. Então é por isso que nós temos que entender que todo pensamento gera uma reação no corpo. E quando a gente entende isso, nós entendemos que nós precisamos domar esses pensamentos. Talvez o maior desafio que nós temos enquanto seres humanos, né, viventes nesse planeta, é controlar esses pensamentos, é controlar essa mente animal. Porque a mente ela pensa de forma automatizada em problemas, em situações que muitas vezes a gente não controla. Então nosso maior desafio é dar para essa mente um direcionamento. Não deixar que esses filmes eles toquem a deriva. E você deixa eles tocarem, você pensando em problema o tempo todo, você pensando em coisas que te deixam ansioso o tempo todo. Então existem estratégias mais eficazes para você lidar com essa ansiedade, para você lidar com esses pensamentos. Então, para entender melhor como esses pensamentos são gerados, existe um modelo que a gente usa na hipnose que se chama o loop hipnótico, que você vai estar vendo ele aqui agora. Esse loop, ele é composto por 4 partes, né? Nós temos aqui em cima a crença, nós temos do lado, saindo da crença, vai para a imaginação, da imaginação a gente vai para a fisiologia e da fisiologia nós vamos para a experiência. E o que esse modelo ensina para a gente em relação à ansiedade? Tudo aquilo que a gente imagina vai gerar uma experiência fisiológica. Então, se você imagina cenas que te deixam ansioso, cenas que te deixam nervoso, cenas que te deixam irritado, você vai ter uma reação fisiológica. O seu corpo vai reagir a essa imaginação. Então, se você pensa em situações ansiosas, o seu corpo ele vai responder com essa ansiedade. Vai vir aquela descarga de adrenalina, você vai ficar com o pensamento acelerado e aí você vai ter uma experiência, porque o seu corpo ele vai sair desse estado natural, normal, comum, relaxado, para ter uma experiência ansiosa. E aí muitas vezes você acredita e amplifica essa ansiedade acreditando que você está muito ansiosa, que aquela ansiedade ela está incontrolável hoje. E aí você começa a voltar para a imaginação porque você acredita que você está ansioso, e aí você imagina mais uma vez em outras telas mentais, outras coisas que você pensa que te deixa ainda mais ansioso. E aí você tem mais uma vez uma reação fisiológica. E aí mais uma vez você tem uma experiência porque a ansiedade aumenta. E aí você acredita que você está tendo um ataque de pânico porque o seu coração está batendo muito mais forte, você está ficando sem ar, você está entrando num estado ruim. E aí você começa a imaginar que você vai morrer, que você precisa ir para o hospital, e aí você tem mais uma experiência fisiológica, porque você está imaginando todas essas coisas, e mais uma vez você passa por esse loop. E quando a gente está passando por esse loop hipnótico, nós estamos criando uma realidade fantasiosa. É como se a gente pegasse uma bolinha de neve e jogasse ela no barranco abaixo, e cada vez que a gente passa por esse pensamento automatizado, esse loop hipnótico, nós tornamos essa ansiedade, essa emoção nociva ainda mais forte, ainda mais poderosa. Então, a imaginação ela pode gerar uma experiência, não é mesmo? Então, vou fazer até uma brincadeira com você agora. E é importante que você esteja relaxado, calmo, e eu prometo que não vou te hipnotizar. Nós vamos brincar apenas com a sua imaginação. E agora, respire fundo e feche os olhos.
preste bastante atenção na minha voz. E nesse momento, imagine que você está talvez na cozinha de sua casa ou em uma cozinha que você tem inventado agora. E em cima da pia, você encontra um limão. Aquele limão verdinho, aquele limão bem esverdeado, suculento. E você olha para ele e pega uma faca. E começa a cortar esse limão e parte ele em dois. E olha o quanto esse limão ele está ácido, você sente essa acidez, talvez até mesmo o cheiro. E vai pegando esse limão e vai trazendo ele para a boca. E agora dá uma mordida bem gostosa nesse limão e sente esse ácido, esse azedo, o cheiro. E respira fundo e abre os olhos. Se você imaginou essa experiência, se você se concentrou e se focou para imaginar, talvez você possa ter uma mudança fisiológica no seu corpo, pelo fato da sua imaginação. Talvez você tenha salivado, talvez você tenha sentido o cheiro, talvez você tenha sentido o gosto do limão, talvez você tenha feito até mesmo uma cara feia, né? Então, o fato de você imaginar que você está mordendo um limão muda o seu corpo, faz você salivar, muda a sua reação fisiológica. E isso faz esse loop hipnótico funcionar algumas vezes. E é isso que faz a hipnose funcionar. Só que a hipnose ela não acontece apenas com um hipnotista. Nós criamos uma realidade hipnótica o tempo todo. Então a nossa imaginação, ela mexe com a nossa fisiologia, que nos faz ter uma experiência, porque a gente sente aquilo no corpo, que faz a gente acreditar que isso está realmente acontecendo, que esse pensamento é real. E aí a gente imagina mais vezes e repassa esse loop várias e várias vezes. Então, nesse momento você já entendeu que pensar de forma ansiosa te traz ansiedade, não é mesmo? Então, como a gente pode fazer para interromper esse pensamento ansioso e acabar com ele de uma vez por todas? Só que isso você vai aprender na próxima aula de sexta-feira. Então, se você quer continuar assistindo esses vídeos aqui falando de ansiedade, na sexta-feira, mais ou menos na parte da tarde, eu vou liberar mais um vídeo falando de ansiedade. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, deixa aí o seu gostei para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí no comentário que eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar. Então, até sexta-feira, hein? No próximo vídeo. Um abraço e até mais!